Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Botafogo e Remo. O Botafogo no seu último jogo do Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Internacional jogando como mandante. Já o Remo perdeu de 1-0 do Cruzeiro jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana. O Botafogo venceu o Independente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. Já o Remo empatou contra o Galvez pela Copa Verde. O Botafogo está na 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para encostar no G5. Já o Remo está na 19ª posição. Teve uma vitória para reduzir a diferença aos times que estão fora do Z4. O Botafogo vem para essa partida 9 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. Vem de mais 5 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Já o Remo vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. E vem para essa partida tentando sua primeira vitória fora de casa na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A menos que o Remo tenha uma outra postura totalmente diferente dos outros jogos, o mais previsível para esse jogo é o Botafogo sair vitorioso dentro do Newton Santos. Eu vou de 1-0 Botafogo, gol de Danilo. Agora vamos falar de Vitória e Coritiba. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do Atlético Paranaense jogando fora de casa. Já o Coritiba perdeu de 1-0 do Grêmio também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vitória teve empate contra o Confiança na Copa do Nordeste. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vitória está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Coritiba está na 7ª posição. Tenta vencer para encostar no G5. O Vitória vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota em casa na temporada. Já o Coritiba vem de mais 4 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Coritiba tem aquela vantagem de ter tido a semana inteira livre para trabalhar, sim, mas me apegando no fato mando de campo, confio que o Vitória possa sair com os 3 pontos. Eu vou de 2-1 Vitória. Gol de Eric e Luan Cândido pro Vitória e pro Coritiba gol de Thiago Santos. Agora vamos falar de Palmeiras e Santos. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Bragantino jogando fora de casa. Já o Santos empatou em 2-2 contra o Bahia também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana, o Palmeiras empatou contra o Cerro Porteño pela Libertadores, já o Santos empatou contra o São Lourenço pela Copa Sul-Americana. O Palmeiras está na 1ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança. Já o Santos está em 17º, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Santos tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer na temporada. E vem de mais 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Já o Palmeiras vem para essa partida com 100% de aproveitamento como mandante na competição. Vem de 12 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. E vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2017 não perde do Santos no Allianz Parque. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Sabe aqueles jogos que o Santos só não é goleado graças ao Gabriel Brazão? Acredito que vai ser o caso desse clássico contra o Palmeiras. Eu vou de Palmeiras para essa partida, 3-1. Gol de Flaco, Arias e Murilo pro Palmeiras e pro Santos gol de Gabigol. Agora vamos falar de Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-1 Vitória jogando em casa. Já o Grêmio venceu por 1-0 Coritiba também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Grêmio teve empate contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. Já o Atlético Paranaense teve a semana inteira livre para trabalhar. O Atlético Paranaense está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G5. Já o Grêmio está na 11ª posição, tenta uma vitória para subir posições. O Grêmio tenta sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, vem para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada, mas em compensação vem de 12 jogos sem saber o que é vencer fora de casa na temporada. Já o Atlético Paranaense vem de 6 jogos sem saber qual é uma derrota jogando em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Atlético Paranaense que dificilmente ganha 2 partidas seguidas. Do outro, um Grêmio que dificilmente ganha um jogo fora de casa.
Me apegando nisso, vou num empate para essa partida, 0-0. Agora vamos falar de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 1-0 o Remo, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro perdeu de 4-0 do Flamengo, jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Cruzeiro venceu o Boca Juniors pela Libertadores. Já o Atlético Mineiro teve derrota para o Cienciano na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para subir posições. Já o Atlético Mineiro está na 15ª posição. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Cruzeiro vem para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. 23 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Vem de mais 4 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela crise que o Atlético Mineiro vem atravessando dentro e fora de campo, o Atlético Mineiro não me passa segurança nisso, que é para empatar esse clássico. Gol de Cruzeiro para essa partida, 2-1. Gol de Caio Jorge e Matheus Pereira para o Cruzeiro e para o Atlético Mineiro, gol de Dudu. Agora vamos falar de São Paulo e Bahia. O São Paulo, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 1-0 o Mirassol, jogando como mandante. Já o Bahia empatou em 2-2 com o Cruzan, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O São Paulo teve empate contra o Milionários na Copa Sul-Americana. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O São Paulo está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, teve uma vitória para se manter no G5. Já o Bahia está na 6ª posição, teve uma vitória para entrar no G5. O Bahia vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Já o São Paulo vem de 3 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bahia tem a vantagem de ter tido a semana inteira livre para trabalhar, sim, mas analisando que o Bahia atravessa o seu pior momento na temporada, acredito que o São Paulo pode se aproveitar disso e sair com os 3 pontos. Eu vou de 1-0 São Paulo, gol de Caleri. Agora vamos falar de Flamengo e Vasco. O Flamengo, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, venceu por 4-0 o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Já o Vasco perdeu de 1-0 do Corinthians, também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Flamengo empatou contra o Estudiantes pela Libertadores. Já o Vasco teve vitória contra o Olímpia pela Copa Sul-Americana. O Flamengo está na 2ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. Já o Vasco está em 10º. Teve uma vitória para subir posições. O Flamengo vem para essa partida invicto como mandante no Campeonato Brasileiro. Vem de 6 vitórias consecutivas em casa na temporada. E vem de mais 8 jogos sem saber como uma derrota na temporada. Já o Vasco tenta sua primeira vitória fora de casa na competição e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2023 são 13 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Flamengo ter o desfoque do Arrascaeta, que é o seu principal jogador, eu ainda confio que o Flamengo seja mais preparado para vencer esse clássico do que o Vasco. Eu vou de 1-0 Flamengo, gol de Pedro. Agora vamos falar de Chapecoense e Bragantino. A Chapecoense, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-1 no Fluminense, jogando fora de casa. Já o Bragantino perdeu de 1-0 do Palmeiras, jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. A Chapecoense venceu o América Mineiro pela Copa Sul-Sudeste. Já o Bragantino teve derrota para o River Plate na Copa Sul-Americana. A Chapecoense está na 28ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para sair da lanterna. Já o Bragantino está na 9ª posição. Teve uma vitória para encostar no G5. A Chapecoense vem para essa partida 11 jogos sem saber o que é vencer no Brasileiro. 23 derrotas seguidas na competição. Já o Bragantino vem de 3 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bragantino que precisa se reabilitar após ter perdido os 2 últimos jogos. Do outro, uma Chapecoense que vem em crise dentro do Campeonato Brasileiro e que tenta mirar uma recuperação na competição. Gol de Chapecoense para essa partida, 1-0, gol de Jean Carlos. Agora vamos falar de Internacional e Fluminense. O Internacional, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou em 2-2 contra o Botafogo, jogando fora de casa. Já o Fluminense venceu por 2-1 a Chapecoense, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Fluminense teve derrota para o Bolívar na Libertadores. Já o Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional está na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Teve uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 3ª colocação. Teve uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder do torneio. O Internacional vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. E vem para essa partida mais 3 jogos sem saber o que é vencer em casa na temporada.
Já o Fluminense vem para essa partida defendendo um tabu. Desde o ano passado são 4 jogos sem saber qual é uma derrota pro Internacional. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense tem aquela chance de poupar alguns titulares pensando num jogo contra o Rivadavia, quarta-feira na Libertadores. O Internacional precisa voltar a conquistar resultados em casa na competição. Vou num empate para essa partida, 2-2. Hoje Bruno Henrique e Alejandro pro Internacional. E pro Fluminense gols de Hércules e Soteldo. Agora vamos falar de Mirassol e Corinthians. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do São Paulo jogando fora de casa. Já o Corinthians venceu por 1-0 o Vasco jogando em casa. Os dois times que tiveram um jogo nesse meio de semana. O Mirassol venceu o Alves Red pela Libertadores. Já o Corinthians venceu o Peñarol também pela Libertadores. O Mirassol está na 18ª posição do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Corinthians está na 14ª posição. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Corinthians vem para essa partida 7 jogos sem saber qual é uma derrota na temporada. 23 vitórias seguidas. E vem de mais 3 jogos sem saber qual é uma derrota jogando fora de casa na temporada. Já o Mirassol vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2017 não perde do Corinthians jogando no Maião. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando que o Corinthians vai ter os desfalques do Gustavo Henrique e do André, eu vejo como um jogo acessível para o Mirassol conseguir somar pontos. Eu vou num empate para essa partida, 1-1. Gol de Reinaldo para o Mirassol e para o Corinthians gol de Gabriel Paulista. Bom, falando dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.